E aí, gente, tudo bem com vocês? Que bom ter a sua presença aqui comigo. Mais um vídeo aqui no canal para poder abençoar a sua vida. Eu quero trazer uma palavra para trazer um momento de reflexão à sua vida sobre algumas situações que nós enfrentamos e muitas vezes queremos desistir, reclamamos para Deus, problemas, as lutas e tantas coisas. Mas a questão é, o que você está disposto a perder pela causa de Cristo? Ah, mas como assim perder pela causa de Cristo? Eu achei que quando eu aceitar Jesus, eu vou ganhar ao invés de perder. A verdade é que você vai ganhar algo eterno. Mas para você ganhar algo eterno, é muito provável que você vai perder muitas coisas terrenas. E o que você está disposto a abrir mão? Porque nós estamos vivendo um evangelho egocêntrico, um evangelho onde tudo se concentra no homem. A preparação do culto, o ambiente, a iluminação, tudo é voltado para fazer com que as pessoas se sintam bem. Mas a questão é, você está disposto a perder algo pela causa de Cristo? Eu quero trazer aqui um texto que está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 24, 25 e 26. Esses três versículos. Eu quero que você medite e pense um pouco sobre o que eu vou falar com você. Olha só o que diz a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres territórios do pecado momentâneo. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, pois contemplava a recompensa. Gente, esse texto nos ensina algo muito precioso, porque a gente muitas vezes reclamamos de tão pouco que nós perdemos, alguma coisa que nós abrimos mão. E a gente está diante de uma pessoa, né? Essa passagem fala de Moisés, que ele foi criado, você que conhece os textos bíblicos, para lembrar que a mãe de Moisés, né, a irmã, na verdade, colocou ele num cestinho, no rio Nilo ali, e a filha de Faraó o encontrou. Ele cresceu como se fosse um filho da filha de Faraó. Ele tinha tudo do bom e do melhor, comida, vestimenta, moradia. Gente, nós estamos falando naquela época de uma potência, a nação mais poderosa do mundo. Mesmo ele tendo todo esse conforto, mesmo ele tendo todo esse luxo, isso não o prendeu a ponto de impedi-lo de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Deus o levantou como um libertador de Israel. E mesmo assim, mesmo daquela riqueza, mesmo diante daquele conforto, mesmo diante daquelas coisas que o dinheiro podia proporcionar, Moisés escolheu ser maltratado, viver no deserto, do que viver aquilo que o Egito podia dar. Gente, aos olhos humanos isso é uma loucura, não é? Mas não aos olhos de Deus. Porque tem um texto na Sagrada Escritura que diz assim: aquele que quer ganhar a sua vida, ele vai perder. Mas aquele que perder a sua vida pela causa de Cristo, esse a ganhará. E se de fato você quer viver uma vida de vitória, uma vida de sucesso, não se limite às coisas terrenas. Não se limite àquilo que o dinheiro pode comprar, aquilo que a riqueza pode proporcionar. Existe algo maior e eterno. Somente Deus pode dar. Eu não estou falando aqui que o dinheiro não é importante, mas o dinheiro não é tudo, gente. Nós estamos aqui diante de uma história de um homem que, mesmo tendo toda a riqueza que o dinheiro podia dar, todo o conforto que o dinheiro podia comprar, ele escolheu viver para Deus. E para ele foi necessário. Agora, Moisés viveu de uma maneira miserável? Claro que não. Embora ele abriu mão de tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, as coisas do Egito, Deus fez bem sucedido. Ele foi o líder, um dos maiores líderes do povo de Israel. Gente, às vezes nós ficamos reclamando por tão pouco.
Se você estudar os primeiros livros ali, principalmente Êxodo, você vai ver que durante a peregrinação o povo reclamava, o povo murmurava, o povo ficava falando, que saudade do Egito, quando a gente sentava nas panelas. Gente, o povo era escravo lá. E mesmo sendo escravo, eles queriam voltar para o Egito. E Moisés nunca reclamou para Deus. Moisés nunca questionou, nossa Senhor, eu estava lá no conforto lá do Egito, no palácio. Nossa, eu tinha tudo que eu queria, as melhores roupas, comida, tudo que eu desejava. E agora eu estou aqui no Deus. Não, Moisés nunca falou isso. Sabe por quê? Moisés tinha a presença de Deus. Moisés encontrou em Deus aquilo que o dinheiro não pode proporcionar. Às vezes as pessoas ficam uma vida tão medíocre, uma vida tão pequena, que confia mais naquele pouquinho de dinheiro que tem, naquela pouquinho de riqueza que tem, do que no próprio Deus que pode todas as coisas. Se você quer viver experiências profundas com Deus, esteja disposto a abrir mão de algumas coisas. Esteja disposto a perder aquilo que aos olhos do homem é tão importante. Esteja disposto a perder. A gente está vivendo um evangelho que a gente só quer ganhar, mas não quer entregar nada para Deus. Um evangelho que nós clamamos a Deus, venha o teu reino, mas não queremos que ele faça a vontade dele. Está na hora de nós despertarmos, igreja. Nós estamos entrando no ano de 2025, já estamos nesse ano de 2025. Deus deseja manifestar a sua glória na igreja brasileira. Só que a igreja precisa despertar e parar de querer que apenas seja para ela e aprender a entregar mais para Deus. Nós cantamos, estamos dispostos a gastar a nossa vida, né? Abrimos mão, perdemos tudo, mas perdemos o quê? O que de fato você perdeu pela causa de Cristo? Nós reclamamos situações que nós perdemos muitas vezes por erros e decisões nossas, mas nada é pela causa de Cristo. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus capítulo 5, deixa eu ler aqui com você. Mateus 5, verso 11 e 12 diz assim, olha, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, Jesus dizendo, olha, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha o que Jesus está dizendo, quando vocês forem perseguidos, que vocês possam se regozijar, tenha isso como algo muito bom para vocês, porque vocês são bem-aventurados. Mas detalhe, quando por causa do Evangelho, por causa de Cristo, nós sofremos perseguições, muitas vezes sofremos situações de dificuldade, mas nem sempre é pela causa de Cristo, é pela nossa causa. Nós queremos que Deus faça justiça, queremos que Deus resolva os nossos problemas, queremos que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, mas o que você está sofrendo pela causa de Cristo? Você tem sido perseguido por poder servir a Deus? Você tem sido perseguido por poder viver o chamado de Deus? Gente, vai chegar momentos no Brasil que a igreja vai passar por perseguição. E eu tenho certeza que nesse momento será um dos maiores avivamentos que a igreja no Brasil já experimentou. E sabe por quê? Porque quando você está em guerra, você não está preocupado com o look, não está preocupado com o cenário, com a música, não. Quando você está em guerra, você está em campo de batalha. E nós precisamos entender que nós estamos numa batalha e as pessoas não conseguem entender isso. Não sabem o que é um campo de guerra e a verdade é que em todo momento nós estamos numa guerra. Só que a situação para a igreja no Brasil está tão confortável, as coisas estão tão boas, que as pessoas não conseguem enxergar isso. E vive como se fosse um shopping center. Vive como se as coisas fossem só mil maravilhas. Eu não estou aqui pregando derrota, não estou aqui pregando para você que você vai viver um momento de dificuldade, de escassez. Pelo contrário, você vai experimentar milagres de Deus. Só que é necessário você entender que para você receber coisas grandes de Deus, você primeiro precisa entregar coisas grandes para Deus também. E o que você está disposto a entregar para Deus? Eu começo a olhar passagens de Abraão, quando Deus pede para ele Isaac. Fala, me dá o seu filho. Gente, Abraão era riquíssimo.
Ele era riquíssimo, onde ele ia, tudo que ele fazia prosperava. Quando ele chegou ali para Ló, falou: se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Ló escolheu o lugar que era mais bonito, campos verdejantes, mas ele ficou o quê? Com terra seca. Mas mesmo naquela terra seca, Deus prosperou e fez ele próspero. Mas veja só, se Deus tivesse pedido para ele todos os gados que ele tinha, ele teria dado tranquilamente. Se Deus tivesse pedido para ele, olha, me dá todo o dinheiro que você tem, toda a prata, tudo, ele teria dado de olho fechado. Falou assim: leva, tudo é teu. Porque o coração dele não estava nessas coisas. Mas Deus sabia que para ele passar por esse teste tinha que ser algo mais valioso do que o dinheiro, do que o ouro, do que a prata, o filho dele. Deus disse: olha, vai, entrega o seu único filho. E naquele momento, eu tenho certeza que o coração dele se entristeceu. Mas ele sabia que mesmo que ele entregasse o filho que ele tinha para Deus, Deus era poderoso para poder devolvê-lo. E assim ele fez. E quando ele ia sacrificar Isaac, o Senhor bradou do céu e disse: não faça isso, agora eu sei que você me ama. Gente, nós estamos falando de uma pessoa que estava disposta a entregar tudo, tudo para Deus. E eu pergunto para você, o que você está disposto a entregar? Às vezes as pessoas ficam: eu tenho que entregar dízimo, não tenho que entregar dízimo, tenho que ofertar, não tenho que ofertar, quanto que eu oferto? Gente, o dízimo, não, a parte que pertence a Deus não é 10%. Todo o seu salário, se você entender que todo o seu salário pertence a Deus, você vai parar com essa mesquinhez de ficar dizendo: é 10%, eu tenho que entregar do líquido ou do bruto. Quando você entende para quem você está fazendo, você faz porque você sabe que Ele é fiel para suprir suas necessidades. Então entenda uma coisa, igreja. Está na hora de nós entendermos o que é entregar, o que é gastar nossa vida pela causa de Cristo. Está na hora da gente começar a entender que as coisas terrenas, por mais prazerosas que sejam, são momentâneas, mas as coisas que Deus pode oferecer são coisas eternas, coisas que o dinheiro não pode comprar, coisas que o mundo não pode oferecer, é o que Ele quer fazer para você. Você quer viver um ano de milagre, um ano de experiências profundas com Deus? Aprenda a entregar. Aprenda a entregar e a depender totalmente de Deus. Moisés, ele saiu do palácio para andar no deserto, mas ele sabia que no deserto Deus estava com ele. Veja só o último capítulo de Deuteronômio, capítulo 34, o verso 10 a seguir. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Gente, Moisés falava com Deus face a face, e que fez aqueles sinais e prodígios que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó e contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Você quer ser usado nas mãos de Deus? Então aprenda a entregar tudo. Moisés só foi o que ele foi aqui, o que está relatado em Deuteronômio 34. Esse homem que falava face a face com Deus, esse homem que vivia debaixo de uma unção de alto nível, esse homem que experimentava milagres e através dele realizava prodígios que a terra jamais tinha visto. Só que foi um homem que entregou, um homem que confiou, um homem que as coisas terrenas não ocupavam o coração dele, porque o que ocupava o coração dele era a presença de Deus. E você que está me assistindo possa entender. Enquanto você ficar preso nesse pouquinho que você tem, por mais que você ache que é muito, mas é pouco. Mas é 1 milhão, é pouco. É 1 bilhão, é pouco. Diante do Deus que você serve. E às vezes você está se privando de receber coisas muito maiores, porque está com medo de entregar o pouquinho que você tem na mão. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a depender de Deus, igreja. Aprenda a sofrer pela causa de Cristo, aprenda a viver regozijante quando você passar por perseguição pela causa de Cristo, porque Deus fala para você: bem-aventurados sois vós quando passares por perseguições por minha causa. Está na hora de nós despertarmos, igreja. 2025 será o ano de um grande avivamento. E eu tenho certeza que Deus vai chacoalhar a igreja do Brasil.
Deus vai chacoalhar a igreja do Brasil para que a igreja possa viver esse despertamento. Que Deus te abençoe, guarde essa palavra e fique com Deus.